A sua identidade é de sua responsabilidade. E se você nunca pensou nesse assunto, isso é algo que eu venho pensando bastante nos últimos tempos, nos últimos dias, e que ontem mesmo, né, passei por uma situação, né, onde muitas pessoas, né, se inscreveram para um dado curso, alguma aula que vai acontecer, né, com certa frequência, e pessoas de convívio próximo, né, e eu tinha sido o único que não tinha feito isso, né. Quando eu disse isso para as pessoas, né, a resposta foi que se não fosse, se eu tivesse me inscrito para isso, né, seria uma coisa estranha, né? Na verdade, seria mais coerente comigo não ter feito isso, simplesmente porque todos estavam fazendo. Eu achei isso engraçado, mas não foi por simplesmente as pessoas estarem indo que eu decidi não fazer, né? Mas sim porque isso eu fiquei feliz na hora, na verdade, porque isso era coerente com uma coisa que eu já vinha construindo, né? Então eu não vou investir o meu tempo em algo que eu acho que não é, me, é, vai me dar um retorno disso, né? E independente do que as outras pessoas pensem ou afirmem, eu sempre fui alguém que gosta de ter o meu tempo de estudo mais reservado, né? E não alocado em diversos cursos diferentes, né? Eu sempre preferi pegar uma única coisa e estudá-la até poder não mais estudar. E isso faz parte, é muito coerente com o que eu venho construindo nos últimos tempos, tá? É, e com isso eu estou querendo dizer o seguinte: muitas vezes, né, a gente passa por situações, passa por coisas, ou até não precisa passar por nada muito complicado, mas as pessoas no Brasil, né, no nosso dia a dia, eu não sei como é nas regiões do sul, assim, mas assim no Nordeste, as pessoas se sentem no direito e na obrigação de te dar conselhos, né, conselhos que você nunca pediu. E daí vem os maiores artistas, as maiores atrocidades em cima disso, né? Então, você às vezes tem que ficar ouvindo, né, por respeito aos mais velhos, conselhos de um tio inveterado, que é bêbado, né, inveteradamente, ou outro que está devendo a Deus o mundo, ou outro que é um tarado, né, assim, e outros que têm vícios morais dos mais diversos, né? E não fazendo aqui uma meia-culpa, dizendo que, ah, meu Deus, como eu sou limpinho, nada disso, mas para dizer o seguinte, é, as pessoas vão ter sempre algum conselho que não serve para sua vida e que vão estar dispostos a te oferecer por preço nenhum, né? E geralmente os bons conselhos são aqueles que não que pedimos, na verdade, né? E não aqueles que as pessoas veem é, ostentosamente nos oferecer como coisas maravilhosas, né? Então, assim, você é o responsável pela sua identidade, né? Independente do que as pessoas te achem, ou te vejam como um vagabundo, ou como uma pessoa que é desleixada, ou uma pessoa que é, sei lá, descompromissada, isso só faz realmente sentido depois que você fizer um exame de consciência e realmente constatar essas falhas no seu caráter, porque no mundo em que estamos hoje, né, as pessoas não têm tanto filtro assim e simplesmente te acusam de coisas porque sim, não tem uma razão de ser. Muitas das vezes elas apenas acusam daquilo que elas mesmas são. Então assim, quando eu falo aqui de vocação, quando eu falo que a filosofia é um meio para alcançar esse quem sou, a nossa identidade, e que se fundamenta principalmente no entendimento do que é a vida interior, eu estou falando de elementos que já estão pré-estabelecidos, né? Só que a identidade é necessário que nós a construamos dia a dia, tá? Por quê? Não porque nossa essência vai mudar com isso ou nem nada disso. É uma espécie de estudo que se renova, né? Então, na medida em que eu aprendo coisas sobre a minha natureza, sobre a minha identidade, na medida em que eu entendo um pouco mais do que é a minha natureza enquanto ser humano, a minha essência humana, né? Na medida em que eu vou qualificando esses elementos mais e mais e mais e mais, eu vou também mais e mais e mais e mais podendo viver esses elementos e agir de forma coerente a isso, tá? Então,
eu falo, né, eu escrevi um artigo uma vez sobre isso, falando sobre aquele velho exemplo oriental que fala que a mente é como um lago que reflete a montanha, e a montanha é esse nosso espírito, esse nosso ser. A mente precisa ser dominada, a mente precisa ser direcionada para aquilo que ela veio realizar, né? Então, a mente tem por natureza um processo de construção, ela precisa estar construindo alguma coisa. Então, ela precisa ter alguma coisa em mente, a mente precisa ter alguma coisa em mente para poder construir, ela precisa visualizar, ela precisa de uma certa matéria mental palpável, né? Então, aqui, essa semana eu falei de Sócrates, né? Sócrates é um modelo palpável, é alguém que existiu, é alguém ao qual nós podemos male ter informações sobre a vida dele, o que ele fez, o que ele construiu, o seu legado filosófico, o legado também que é a sua própria vida. Sócrates construiu alguma coisa e é um modelo nesse sentido, ao qual podemos sempre visitar e tomar como inspiração. Então, na medida em que eu vou entendendo que a minha essência está relacionada com algo que é divino, eu vou compreendendo mais o que é esse ser divino, eu vou encontrando meios, dentro das minhas aptidões, dentro dos meus talentos, dentro dos meus dons, para construir isso, né? Então, assim, a gente fica com muito medo de ser julgado, né, pelas pessoas, a gente fica com muito medo de tentar as coisas e elas darem errado, né? A gente fica com muito medo de fazer o que quiser fazer, né? Enfim, ou até de levar uma vida simples, né? Não sei. Hoje parece que você é obrigado a ser um gestor de multinacional, né? Super rico, que ande ostentando os seus valores monetários por aí. E, né, quase como se você fosse obrigado a seguir um estilo de vida para poder ser feliz, né? O que não é verdade. Até porque isso muitas vezes está bem longe de ser o que é a felicidade, de fato, né? Já falei sobre a felicidade aqui no canal, qualquer coisa você volta aí uns vídeos e procura sobre a felicidade, tá? Então, a gente fica com medo de realizar aquilo que está dentro da nossa vocação, né? Porque, talvez sejamos julgados, né? Seremos julgados de qualquer forma, ou porque talvez não consigamos viabilizar como uma profissão. Realmente, muitas vezes a gente não vai conseguir viabilizar a nossa vocação enquanto uma profissão, mas conseguiremos desenvolvê-la como algo em paralelo para que nós vamos com isso construindo essa identidade, arraigando essa identidade e trazendo desse trabalho que vamos fazer, que vamos aprender a fazer bem feito, talvez não dinheiro, mas algo muito mais valioso, que é justamente os nossos aprendizados, aquilo que nós levamos para a vida. Então, assim, falei também do julgamento, né? As pessoas vão nos julgar se nós formos bem-sucedidos. As pessoas vão nos julgar se nós formos mal-sucedidos. Elas vão nos julgar se tivermos dinheiro, se estivermos pobres, se estivermos viajando, se decidimos ficar em casa, se decidimos viver a nossa própria vida ou se decidimos abdicar de um pouco dela para poder oferecê-la aos demais, seja eles nossos pais, nossos parentes ou pessoas desconhecidas através de uma causa voluntária. Então, existem muitas formas de ser julgado, né? E todas elas não são justas. Então, assim, o julgamento que nós fazemos muitas vezes já é sempre baseado em uma série de preconceitos, né? Os exemplos que eu dei, né, de desvios morais já são elementos que eu pude comprovar pessoalmente, né? Então não são baseados em certos preconceitos, ainda assim são julgamentos que podem estar equivocados em alguma medida, obviamente. A saga filosófica, ela é uma saga, né? E com isso eu quero dizer que ela é semelhante à Odisseia lá do Ulisses, né? Para quem já leu, para quem já tomou contato com isso, que é uma história de retorno, né? De saída de casa, faz um trabalho, né? Que começa antes do retorno, a Odisseia é só o retorno, né? Mas enfim, saída de casa, uma ação, né? Uma ação de uma guerra que dura bastante tempo, e de retorno para casa, né?
Ao longo do tempo, nós vivemos constantemente essa Ilíada, né, que é a guerra em Ílio, guerra em Troia, né, que é a guerra que Ulisses participa, e vivemos também a Odisseia, né, o retorno para casa. Esse Ulisses é Odisseu, por isso que o nome é Odisseia, né? Então, Ilíada, Odisseia, todos os dias nós temos isso. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia em nossas vidas. Temos um trabalho a vencer, temos uma guerra a travar. E essa guerra muitas vezes é interior. E a Odisseia, que está repleta de certos símbolos que estão relacionados com a fidelidade de nós conosco mesmos e com o nosso caminho para casa, né? Ou seja, como nós vamos nos ater, muitas vezes ao nosso navio, ao nosso mastro, né, que é o centro ali, ao qual Ulisses se amarra, para poder retornar a casa. Esse mastro está representando os valores que vamos desenvolvendo, os valores que vamos carregando. Mas fiz esse preâmbulo todo para dizer o seguinte: vivemos constantemente esses mitos que esses antigos colocaram, não porque eles escreveram com uma espécie de grande magia e com isso eles mandam em nossas vidas. É o contrário. Esses sábios antigos, eles leram o que acontecia na vida humana, perceberam qual a trajetória, né, que o ser humano precisaria realizar na sua condição atual até chegar à sua transcendência. E então escreveram esses grandes mitos que falam muito da alma humana. Justamente vivemos esses mitos o tempo todo, e quanto mais nós tomamos contato com isso e nos aprofundamos em sua linguagem, em sua essência, em seus símbolos, vamos os decifrando, né? Pouco a pouco. Essa decifragem vai permitindo com que nós possamos aplicar esses elementos da filosofia dentro da nossa vida. E, né, essa saga filosófica, ela vai acontecer ao longo de um grande período, né? Como um professor meu costuma falar. A filosofia não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E essa maratona, ela é pela vida inteira. E muitas vezes eu falo de identidade aqui como se fosse algo que está simplesmente estático nas ideias e que vai encarnar em algum momento, né? Vai viver em você isso em algum momento. Mas se nós não lutarmos por isso, não asseverarmos isso no nosso dia a dia, não nos impormos frente às circunstâncias que acontecem a todo momento, né, que vem, planejamos alguma coisa para o nosso dia, vamos fazer uma leitura, né, de algum clássico, vamos fazer o início de um projeto, vamos criar uma obra de música, vamos estudar piano, vamos fazer qualquer coisa que seja dedicada à cultura, né? Algo vai acontecer. Seja um parente com um problema, seja alguma alguma merda que dá na casa, né, que vai ter que cuidar né, do gás, do encanamento, da eletricidade, etc, etc. Alguma coisa vai acontecer porque estamos no Brasil, né? Então tudo acontece, mas não somente porque estamos no Brasil, porque a vida humana é feita desses imprevistos e precisamos aprender a escolher a filosofia todos os dias. E, em outras palavras, precisamos aprender a escolher a nós mesmos todos os dias. Precisamos aprender a escolher a nossa identidade todos os dias, tá? Então, esse desenvolvimento, né, que a gente precisa fazer vai puxando muitas coisas de dentro e vai, ao longo do caminho, descortinando as nossas incertezas, descortinando as nossas dúvidas, descortinando aquilo que viemos fazer, né? E esse vocatio, né, essa vocação vai se manifestando. Porque se temos uma vocação, de fato, vamos sentir esse chamado em algum momento, né? E vamos nos sentir compelidos a fazer algumas coisas. Então, isso não quer dizer que não devemos aprender novas habilidades ou melhorar coisas às quais nunca seremos muito bons. É sempre bom trabalhar coisas que temos dificuldades, tá? Mas para algumas coisas não vai rolar mesmo, né? Então eu sempre dou o exemplo do desenho, né? Eu adoraria desenhar bem, desenhar melhor. Já treinei muito desenho, já desenhei bastante na vida, né? E desde que quando eu criança eu gostava de desenhar os Pokémon, né? Anime, essas coisas, Cavaleiro do Zodíaco e tal. Mas realmente, de fato, eu nunca fui bom de desenho, assim.
por minha capacidade de deixar as coisas proporcionais é bem baixa, assim. Então, às vezes é uma cabeça muito grande, né? Um olho muito pequeno e tal. Então, eu só consigo perceber isso depois que está tudo meio pronto, assim. Isso fala bastante sobre minha própria psique, né? Como ela funciona. É claro que eu melhorei, né, no desenho e tal, na caligrafia também, mas assim, longe, longe, muito longe de ser algo que alguém olha assim e se admire, porque realmente meus desenhos são muito feios. Isso atrapalha quando eu vou dar minhas aulas, né, que eu vou dar os exemplos desenhando, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a fala e preferem, né, com um desenho fica mais fácil. Mas eu faço os desenhos mesmo assim. E fica aquela coisa horrorosa, né? Eu sempre falo, ó, escreve o que tá aqui, mas desenha melhor do que eu fiz, porque isso aqui não ficou legal, né? E assim, hoje eu acho que para desenhar no papel já melhorou um pouco, né? Já não tenho tanto mais dificuldade, mas no quadro, nossa senhora, é uma coisa assim muito triste, né? Então assim, eu não sinto esse compelido de desenhar. Eu gostava de desenhar porque, sei lá, acho que influência, né, dos meus primos e tal. E eu gostava de ver o desenho pronto, né? Dizia, olha, eu que fiz isso aqui. Era uma coisa mais assim, de vaidade, né? Eu não sentia esse impulso de, ó, que maravilha, estou desenhando, né? Então, eu fui percebendo isso, né? Fiz esse parênteses aqui, me desculpem, né, pelo longo tempo desse parênteses, mas fui percebendo que esse impulso, esse chamado não está em mim. Seria muito bom desenhar melhor, mas ele não está em mim. Então precisamos aprender a discernir isso, né? Ah, seria bom ter tal coisa pronta, ou fazer tal coisa. De eu preciso fazer tal coisa. Como eu, por exemplo, quando passo muitos dias sem pegar num livro de filosofia, num livro de literatura, eu me sinto mal. Eu me sinto perdido na vida. Eu me sinto sem saber o que fazer muitas vezes. E é a coisa de ler 2, 3 páginas e já me sentir muito melhor. As coisas já se encaminharem para algum lugar, né? Mesma coisa com a música, né? Eu fico sentido se não toco, né? Se não, às vezes até esqueço né, de fazer as coisas que eu preciso fazer. No caso, o próprio estudo da música mesmo. E porque tem outras obrigações, né? Mas aí eu vou dar aula e tal, e aí eu vou já lembrando, né, de como faz as coisas, de que eu preciso fazer isso. Então, assim, já é algo que também eu sinto essa necessidade. Por um lado, é algo que eu desenvolvo e entrego, né? Assim como esse canal eu falo dessas reflexões, eu falo disso que eu tenho pensado, que eu tenho sentido, que eu tenho vivido, que eu tenho experienciado. E na música eu trabalho com as aulas, né? Também escrevo músicas e componho, essas coisas todas. Mas que isso faz parte de mim quanto uma necessidade. Uma necessidade para mim que cria, né? E é uma necessidade, assim, de certa forma, para quem eu estou entregando isso. Então, nesse sentido, para a gente entender melhor essa ideia de identidade, né? A gente vai se sentir cada vez mais encaixado e cada vez mais no lugar certo onde nós deveríamos estar. Ou melhor, melhorando essa frase, né? Nos sentir cada vez mais no lugar onde deveríamos estar quando estivermos entregando algo muito bom. E esse algo muito bom que estivermos entregando será algo que nos fará muito bem, tá? Então, assim, muitas vezes a gente se sacrifica para entregar algo bom, se até martiriza muitas vezes. E tudo bem, é ótimo, a vida é feita de sacrifícios, é feita de justiças que a gente precisa realizar. E muitas vezes a justiça consiste em entregar algo que para nós é caro, é danoso, né? Assim, danoso no sentido de que vai nos gerar dor, né? Doloroso, melhor dizendo. Então, aprender a lidar com essa dor, aprender a fazer sacrifícios faz parte da vida, obviamente. Mas o lugar certo consiste em entender o valor que precisamos entregar e no momento em que estivermos entregando, estivermos nos sentindo o mais plenos possível, certo? Então, é um pouco disso. E essa identidade, ela não é simplesmente uma questão de eu me vejo assim ou eu entrego isso, mas eu estou transbordando disso. E por transbordar, posso entregar. Por transbordar, posso oferecer. Justamente é assim que Plotino define o uno, né? Ou seja,
Deus. Deus é aquele que não tem nenhuma característica, porque qualquer característica que eu der para Deus, ele vai limitaria ele. Então isso é impossível de se falar. Mas eu posso dizer que ele é pleno, ou seja, ele transborda, porque ele é superabundante, né? Então, é mais ou menos a linha dessa reflexão que eu estava trazendo, que eu estava fazendo essa semana, né? E pensava no desenvolvimento, né, da filosofia como isso, né, como esse grande campo de batalha que a gente precisa viver todos os dias. E a nossa vida vem cheia de provações em relação a isso. Quanto mais a gente se enraizar nessa caminhada e perceber como, né, a vida está se comunicando o tempo todo conosco, nos instigando a oferecer mais, né, nos desafiando a colocar mais a nossa vamos dizer assim, nossa coragem, nossa ação em jogo, mas nós vamos entender melhor aquilo que nós estamos estudando, mais nós vamos nos conhecer melhor e mais nós vamos entender qual a nossa vocação e o que viemos fazer no mundo, tá bem? Então, acho que por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Caso você queira que eu faça um vídeo depois sobre esse assunto, que eu mantenha isso, esse assunto ele combina muito bem com o assunto da humildade, né? Porque por várias razões, mas porque se trata de reconhecer nosso próprio lugar no mundo, né? Mas aí você comenta aqui então humildade para eu saber que você ficou até o final e que você quer um vídeo sobre isso. E é isso, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e vamos ficando por aqui, tá bem? Fique bem e até o próximo vídeo. Tchau!